Oi, gente. Tem uma série de coisas que os bolsonaristas não querem que a população saiba, mas eu conto com vocês para compartilharem esse vídeo para as pessoas saberem. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, foi divulgado em 2024, né? Em relação a 2024, né? Divulgado agora em 2025, e tem uma alta histórica. O povo está chamando agora de PIBão, porque antes se falava do PIB brasileiro como PIBinho, PIB pequeno. Pois é, o PIB brasileiro cresceu 3,4%, é o melhor resultado desde 2021, ano do repique do crescimento por causa da queda de 2020 ligada à pandemia, e o segundo melhor desde 2011. Num cenário supostamente de crise internacional e crise econômica, um produto interno bruto desse é espetacular. Ele apresentou variação positiva de 0,2 no quarto semestre e encerrou o ano com crescimento de 3,4, totalizando 11,7 trilhões de reais, divulgou o IBGE. O avanço foi impulsionado pelo vigor da indústria e pela robustez do setor de serviços, setores que se tornaram os pilares da retomada econômica sob a gestão de Lula. O consumo das famílias, tivemos uma conjunção positiva, como os programas de transferência de renda do governo, ou seja, programa de transferência de renda para os mais pobres, estimular o consumo, quando você tem a opção pelos mais pobres, a continuação da melhoria do mercado de trabalho e os juros que foram em média mais baixos que em 2023. O mercado de trabalho, o desemprego caiu, afirma Rebeca Palles, coordenadora das contas nacionais do IBGE. Enfim, destaque ficou por conta da indústria, que registrou crescimento de 3,3%, segundo o IPEA, impulsionado por políticas de incentivo à manufatura verde do programa Mover, programa de reindustrialização. O governo tinha anunciado que iria trabalhar com a reindustrialização e a gente começa a ver os efeitos disso. Agora, tem um problema sério, que é o aumento do preço dos alimentos, A Gleisi Hoffmann comemorou o PIBão e o forte desempenho da indústria. Mas em relação aos alimentos, e isso também você não vão ver em muitos lugares, os bolsonaristas não vão querer falar sobre isso, o governo zerou tarifa de importação de 9 alimentos, incluindo azeite, café, milho e carnes. Isso sozinho vai gerar queda de preço? Algumas coisas vão cair de preço. O azeite, por exemplo, que é muito pouco produzido no Brasil, azeite de oliva, isso deve cair de preço. Mas carne nós produzimos muito, então será que vai cair muito de preço? Pela competição, pode ser que caia. Por quê? Porque nós estamos do lado aqui do Brasil de dois grandes produtores de carne, a Argentina e o Uruguai. Carne argentina, carne uruguaia. A carne argentina e a carne uruguaia vai ficar mais barata. A carne uruguaia é uma das melhores do mundo. Se a carne uruguaia ficar, por exemplo, mais barata, isso vai pressionar os revendedores brasileiros que estão aproveitando da situação para, às vezes, remarcar preços para cima para ter que competir. Isso é do capitalismo. E aí a competição pode gerar uma queda no preço do produto nacional. Agora, ovos. Nós temos muita dificuldade de diminuir o preço dos ovos porque tem a ver com fatores como a gripe aviária, que criou um aumento do preço dos ovos no mundo todo. Nos Estados Unidos, tem pacote de ovos sendo vendido por mais de $10. Tem pacote de ovos sendo vendido por $15. Sendo vendido por o que seria o equivalente aqui no Brasil a mais de R$60 lá nos Estados Unidos. O povo pensar que o problema do preço dos ovos é só no Brasil, é no mundo todo. Importante entender isso. Agora, eu vou falar sobre uma coisa que falta o governo fazer, que seria reconstruir uma coisa que foi destruída no governo Temer. Eu sou muito crítico do Bolsonaro, mas isso foi destruído para valer no governo do golpista do Temer, que foi aquele acordo que colocou ele como vice da Dilma, mas a gente lembra o ponte para o futuro e tal. Aqui, o governo zerou tributos sobre cesta básica e reduz imposto de importação para tentar conter a inflação dos alimentos. Entre os itens com importação zerada, então carne, café, açúcar, milho, azeite, entre outros. O que é que o governo poderia fazer, além de diminuir os impostos, que isso daí é diminuir imposto, em relação às importações? O governo poderia e deveria retomar uma coisa chamada estoque regulador. Os estoques reguladores eram uma coisa que existia no Brasil já há bastante tempo e no governo Temer isso daí foi destruído.
né? Praticamente destruído, né? E por que foi destruído? Aí é importante entender a razão. Por que o governo Temer e o Bolsonaro completou? Destruíram os estoques reguladores. Porque se você não tem um estoque regulador de certos produtos e o preço é determinado exclusivamente por uma lógica de mercado, os produtores podem aproveitar determinadas circunstâncias para explorar os consumidores, ou seja, remarcar o preço com mais agressividade para poder potencializar os seus lucros. Então, o que o governo Temer fez foi para beneficiar o agronegócio, e o Bolsonaro completou. Para beneficiar o agronegócio, aumentar o poder deles sobre o preço. Se você tem estoque regulador, você consegue fazer o quê? A palavra diz, regular o preço com o estoque regulador para fazer o quê? Quando você está numa circunstância de que o preço de algum produto está aumentando, né, muito e está produzindo danos para a população, você tem o estoque regulador, você coloca esse produto em maior quantidade no mercado. A oferta maior do produto faz o quê? Pressiona o preço para cair. E aí, o estoque regulador ele ajuda nos momentos de crise, no momento inflacionário que o preço está subindo, ele ajuda a controlar o preço, ajuda até a baixar o preço. Então, além de zerar a cesta básica, além de zerar e reduzir impostos sobre importação, que na competição pode ajudar a reduzir o preço, o governo deveria retomar o estoque regulador. Só que sabe quem vai fazer uma chiadeira terrível se o governo retomar o estoque regulador, os estoques reguladores? O agronegócio, os grandes produtores, né, de alimentos do Brasil, porque esses daí vão olhar e vão dizer, peraí, você quer impedir a gente de maximizar imensamente os nossos lucros em cima da população quando a gente puder fazer isso? Quando a gente quiser fazer isso? E aí o governo deveria dizer, sim, nós queremos impedir isso. Agora, a verdade precisa ser dita. Para o governo Lula fazer uma coisa dessa, o governo Lula precisa de apoio. Precisa que vocês compartilhem esse vídeo e vídeos como esse, expliquem para as pessoas, divulguem para as pessoas a importância do estoque regulador para que a gente tenha o apoio popular para pressionar o Congresso a uma medida dessa ser aprovada. Porque sem apoio popular, o governo não vai conseguir aprovar uma coisa dessa que contraria os interesses do grande capital do agronegócio desse país, que até bem pouco tempo atrás estava conspirando com a extrema-direita, parte do agronegócio, não todo o agronegócio, mas uma parte do agronegócio, estava conspirando com a extrema-direita por um golpe de Estado. Então, precisa de apoio popular. E eu preciso do apoio de vocês em compartilhar, se inscrever, quem sabe virar membro ou apoiador, quem sabe fazer um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado, ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. Aí tem gente que diz assim, André, eu já divulgo o seu canal. Então divulga o curso nos grupos, né? Quiser ajudar mais e não quiser mandar pix, tem muitas formas de nos ajudar. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal você já sabe, quem sabe vocês ajudam a gente aí. Estamos nessa luta, gente. Um abração e até o próximo vídeo.